Boa tarde. Essa é a live de apresentação do curso do itinerário de formação técnica e profissional. O meu nome é Bruno, eu sou professor de filosofia, técnico do Cefop e coordenador deste curso. Esse é um momento onde a gente quer apresentar a formação para os nossos cursistas e a gente vai iniciar os trabalhos, então, convidando. A gente tem alguns convidados para falar sobre essa formação. A primeira pessoa que eu quero convidar, então, para abrir os trabalhos é o Marcelo Lema. Ele está à frente da Subsecretaria Estadual de Planejamento e Avaliação, a SEPLA. Marcelo, seja bem-vindo. Ei, Bruno, boa tarde a todas as pessoas que nos escutam aqui. Não sei se você está me ouvindo bem aí, Bruno, só confirma? Sim? Tá bom. Primeiramente, queria saudar todos os presentes, cursistas dessa agenda que a gente está fazendo aqui da formação, do itinerário de formação técnica e profissional. A gente vem numa perspectiva sempre de fazer uma live de abertura para os cursos, como forma de apresentação mesmo aos cursistas, da trajetória, né, do que vai ser o curso, do que a gente espera, do que a gente tem preparado para vocês. No caso aqui, o Bruno, como representante do Centro de Formação, é quem coordena, quem está mais à frente dessa formação, mas, logicamente, tem uma equipe, né, por trás aí que trabalha junto no nosso Centro de Formação. E aí eu queria trazer para vocês a expectativa de que é um curso que a gente chama de teórico-metodológico, na perspectiva de que a gente quer subsidiar os cursistas com a parte conceitual, no sentido mesmo de utilizar autores que pautam, né, essa política que a gente vem implementando na nossa rede, mas também numa perspectiva metodológica, no sentido de melhorar as condições de trabalho do professor e do acesso em relação à sua prática docente na efetividade do seu trabalho. Nós viemos, nesse processo de fortalecimento do nosso centro de formação, entendendo a distância que existe entre a nossa formação inicial na universidade e a nossa prática, né? O contexto da nossa prática. Essa distância que existe entre a nossa formação inicial e a nossa operação, a nossa execução enquanto política, ela precisa ser sanada com formação continuada em serviço, no sentido de que você vai se formando na trajetória e no processo. Então, a expectativa desse curso, assim como outros que a gente vem oferecendo aqui pelo Centro de Formação, é de trazer para vocês cursistas e que vocês possam ser replicadores também dessas práticas no cotidiano da escola, com seus pares, e que vocês também olhem a sua prática docente numa perspectiva diferente, mais moderna, com mais concepções, com mais estrutura teórica para você poder melhorar realmente a sua prática cotidiana. Então, eu desejo que todos tenham um ótimo curso, que essa live de agora com vocês seja bem esclarecedora, né? Utilizem as ferramentas que estão aqui disponíveis e contem muito aqui com a Secretaria de Educação e com o Centro de Formação para esse apoio nessa trajetória desse curso e de outros cursos que vocês venham a participar aqui com a gente na Secretaria de Estado da Educação. Tá bom? Um abraço a todos, devolvo a palavra para você, Bruno. Muito obrigado, Marcelo. Ah, Dando continuidade a essa apresentação, eu queria também chamar a uma das gerentes do Cefop, né, a Bianca, que está à frente aqui dos trabalhos no Cefop. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Olá, pessoal. Olá a todos. Bom, meu nome é Bianca, estou à frente aqui da gerência do Centro de Formações dos Profissionais da Educação, conhecido como Cefop, ao lado da Caroline, que também é gerente junto comigo. Quem ainda não a conheceu, em breve terá essa satisfação de conhecê-la. E nós estamos muito felizes de dar início aqui a mais uma formação, a mais uma oferta formativa, essa em especial com o objetivo de trazer uma bagagem teórica, uma bagagem prática também, né,
né, de estratégias práticas para os professores que estão ligados ao itinerário técnico profissional. Então, para nós é motivo de grande felicidade, de grande satisfação ter a presença de vocês aqui e poder contar com vocês no decorrer desse curso, né? O objetivo dessa aula inaugural aqui é justamente estreitar essa relação, nos aproximarmos de vocês, colocar realmente o centro de formação à disposição, dirimir algumas dúvidas que podem surgir no desenvolver do curso que será realizado lá na nossa plataforma de cursos. O Bruno, muito em breve, vai tratar um pouquinho melhor sobre isso. Também temos a presença da gerência de ensino médio, né, que vai detalhar com vocês os conteúdos que serão abordados dentro dessa formação. Então, é um momento realmente de um primeiro contato, de nos conhecermos, de nos colocarmos à disposição de vocês, cursistas, para apoiar no que for necessário, para estar ali ao lado, pegando na mão realmente de vocês mesmos, para essa trajetória formativa, para que essa trajetória seja realizada com êxito, né? Nós gostaríamos muito de lá no final poder contar com uma taxa de aprovação de 100%, assim espero, né, conseguir chegar. Então é realmente muito importante a presença de vocês aqui. Aproveito para registrar também um agradecimento, logicamente, né, ao nosso subsecretário que já fez aqui a nossa fala de abertura, a Gen, como eu citei, que está acompanhando aqui a nossa ação também, que terá um momento de fala logo mais, e a Gerência de Educação Especial, que disponibilizou aqui 2 intérpretes para que todos tenham a possibilidade de acompanhar essa formação, esse momento aqui de abertura da formação com a maior tranquilidade, tá? Então, muito obrigada realmente pelas parcerias. Agradeço também ao Bruno que está mediando esse momento e a Karina que está aqui no apoio também, nos bastidores, prestando todo o auxílio para que esse momento flua de uma maneira tranquila e leve, que seja um momento de muito aprendizado, de trocas de experiências, de tira dúvida mesmo. Então, fiquem à vontade para interagir com a gente pelo chat, né? Quem tiver alguma pergunta no momento oportuno, pode levantar a mãozinha que a gente dá também a oportunidade de fala. É o momento realmente de nos conhecermos e trocarmos experiências, tá bom? Então, Bruno, devolvo a palavra a você, desejando que essa tarde seja muito produtiva, que esse momento seja muito produtivo, assim como toda a trajetória da ação formativa que está por iniciar, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de fala aqui. Devolvo a palavra, Bruno. Muito obrigado, Bia. Gente, essa formação ela foi construída em parceria com a Fundação Itaú. Então, nesse sentido, eu quero chamar agora o Luiz Fernando, que ele é representante aqui da Fundação Itaú. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Todas e todos, boa tarde. Obrigado, Bruno. Saudar aqui Marcelo, Bianca, que me antecederam, e especialmente todo mundo que está online aqui conosco nesse dia, que eu acho que é um marco importante, né, quando a gente fala de formação de professores, em especial os professores que atuam na educação profissional e tecnológica. E muito aqui sendo representante, né, da Fundação Itaú, na Superintendência do Itaú Educação e Trabalho, para a gente é muito caro falar desse tema porque a nossa vocação é olhar para as juventudes e a educação profissional e tecnológica. Então, foi com muito prazer que a gente apoiou a rede do Estado do Espírito Santo na formulação desse curso, para essa oferta, e dentro de uma parceria que já vem há algum tempo. Desde 2020, a gente já vem dialogando nesse processo de como aprimorar as práticas dos professores que atuam na EPT. Então, mais para frente, a gente vai ter contato, então, com esse curso que está organizado, em linhas bem gerais, em 4 módulos, que vai olhar para as juventudes do ensino médio, como que a gente organiza essa oferta da educação profissional e tecnológica para esses jovens, e também quais são as práticas que fomentam aí o desenvolvimento desses estudantes, né? Ponto de vista do professor que está ali no dia a dia, na sala de aula, com aqueles jovens que são tão potentes e que a gente tem que ampliar cada vez mais o seu desenvolvimento. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, tanto aqueles que estão online agora, como aqueles que assistirão posteriormente essa gravação. Então, um forte abraço aqui da Fundação Itaú. Muito obrigado, Luiz Fernando.
Ah, pessoal, nessa live de apresentação, então, a gente quer falar um pouquinho sobre a formação em si, falar um pouco também sobre o ambiente de aprendizagem virtual, onde vocês desenvolverão os trabalhos, e terminar falando de algumas dicas de estudo. E para então falar mais especificamente sobre a formação, eu quero convidar aqui os nossos pontos focais na gerência de ensino médio, que é o Matheus e a Daniela. Já de antemão agradecer pela parceria na construção e na revisão da sala no ambiente Moodle. Matheus, Daniela, sejam bem-vindos, queridos. O microfone é de vocês. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado, Bruno, aí pela introdução. Agradecer ao Marcelo, né, que é nosso parceiro de sempre, a Subsecretaria de Planejamento e Avaliação sempre muito aberta a essa nossa necessidade. Agradecer a Bianca, Carol, que não está, acho que ela está de férias ainda, né, mas assim, fica o agradecimento registrado a ela também, ao Luiz Fernando, acho que tem toda a equipe aí também do Itaú Educação e Trabalho está presente. Eu vi ali a Renata, o Pedro, então muitas pessoas que, né, contribuíram bastante nessa formação. E assim, antes de iniciar propriamente a apresentação da formação, queria registrar esses agradecimentos e reforçar que é uma formação construída a muitas mãos, né, e que ela é fruto de uma parceria longeva já com o Itaú Educação e Trabalho, mas que foi retomada no final do ano de 2023, né, e ela é talvez o grande pontapé inicial da nossa política de formação para os professores da educação profissional e técnica aqui da rede estadual. Então, antes de eu falar mais coisas, vou passar a palavra para a Daniela, que é da minha equipe aqui. Eu acho que eu acabei não me apresentando devidamente, né? Eu sou subgerente de educação profissional aqui da SEDU, trabalho aqui na gerência de ensino médio, então estou à frente aí não só da parte formativa, mas também de toda a estrutura relativa à oferta de cursos técnicos, do itinerário de formação técnica e profissional, e a Daniela, que vai se apresentar agora, é uma das técnicas aqui da minha equipe. Pode falar, Dani. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou evitar ser repetitiva, acho que o Matheus já fez os devidos agradecimentos. Foi um prazer, assim, fazer parte da revisão da formação, dessa formação, né? Queria agradecer muito, inclusive, a parceria aí do Bruno, do Anderson, do IET, assim, eles foram extremamente fundamentais para que a gente pudesse hoje estar tendo esse momento, né? Então, acho que é isso, não vou me prolongar muito. Obrigado, Dani. Posso seguir, Bruno? Então, dando continuidade aqui, pessoal, como eu dizia, essa é uma formação construída a muitas mãos, né? Então, assim, tem a mão do Itaú Educação e Trabalho no sentido de colocar esse conteúdo à disposição, né? Estruturar os tópicos, mas também tem a expertise da nossa rede com o caso, a aplicação do itinerário de formação técnica e profissional aqui no Espírito Santo, com a nossa realidade, né? Ela tem uma abordagem inicialmente mais teórica, né, visando até criar condições para que o professor da educação profissional ele tenha condições, então, de bem executar o trabalho dele nas escolas, e é muito importante, então, a gente até pontuar essa questão, porque o público da educação profissional é um público muito diferente das nossas escolas do ensino médio dito regular ou dos outros itinerários que a gente chama de propedêutico, né? A gente está falando de um estudante que ele já tem um projeto de vida muito mais redondo, né, digamos assim, muito mais direcionado para a formação profissional e para o que ele quer, para a inserção no mercado de trabalho, e um professor, um docente que não necessariamente veio da educação, né, que não é muitas vezes licenciado, ele vem do mercado de trabalho, ele vem de uma formação específica em mecânica, em segurança do trabalho, em tantos outros cursos que a gente oferece, né, e ele vem para a nossa escola. Então, a formação
formação ela tem um ponto muito importante nesse início, que é preparar esse professor para lidar com uma realidade que muitas vezes era desconhecida para ele até não muito tempo, que é o ensino médio, que é o novo ensino médio, com as mudanças que vieram, né, com a reforma lá de 2017, e agora a gente tem expectativas de novas mudanças com a nova reforma que vai acontecer esse ano, né? Então, assim, é importante essa formação para esse público, para esse professor, que muitas vezes não tinha essa experiência e esse aprofundamento no cotidiano da escola de fato, né? Então, acho que o tópico 1, quando a gente faz então essa introdução geral ao novo ensino médio, é muito importante para enfatizar esses pontos. A gente entender o que é o novo ensino médio, como que se deu o seu processo de construção, os marcos legais, os princípios que nortearam então essas alterações do novo ensino médio. A gente vinha de um histórico, e a gente ainda vive essa realidade, principalmente pós-pandemia, de uma alta evasão e abandono no ensino médio, na etapa do ensino médio. Então, a reforma com os itinerários, ela vem para atacar esse problema mais de frente, né? E a gente vislumbrar uma formação para esse estudante que seja mais adequada aos seus interesses e à sua inserção no mercado de trabalho. E aí, ainda no tópico 1, há uma discussão, então, sobre esses itinerários formativos, né, os aprofundamentos, e aí, consequentemente, né, o itinerário técnico, então, sendo um desses aprofundamentos que a gente vai destrinchar um pouco mais ao longo dessa formação. Ainda no tópico 1, a gente tem 2 pontos que acho muito relevantes de destacar aqui, que é a apresentação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? A gente costuma dizer que a educação profissional ela tem muitas especificidades, né? Então, assim, todas as normativas que regulamentam os cursos, a estrutura necessária para ofertar um curso técnico, seja de acervo bibliográfico, seja de laboratório específico, e tudo isso vem definido nesse catálogo, né? Então, é um catálogo que reúne todos os cursos, os tipos de curso, né, divididos por eixo tecnológico, que são ofertados no Brasil inteiro. Então, a gente tem lá essa definição por esse catálogo que é muito importante conhecer. E também o Estatuto da Juventude, que foi fruto de um trabalho, né, de um GT interministerial da Política Nacional da Juventude. Então, nós estamos falando aqui no ensino médio, né, não mais de um adolescente apenas, mas de um jovem com aspirações próprias, com a necessidade e a intenção de se inserir no mercado de trabalho, né, de se inserir na sociedade enquanto cidadão, e a formação, então, técnica profissional, ela vem ao encontro, né, dessa formação de uma juventude consciente, muito posicionada e muito definida no seu potencial e na posição que ocupa, né, perante a sociedade. Então, a gente traz também para essa discussão as questões relativas ao protagonismo juvenil, que a gente vê que é muito presente nas nossas escolas. Acho que o Espírito Santo, a nossa rede, né, não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas faz um trabalho muito efetivo nesse sentido, e nós vemos isso muito presente nos cursos técnicos. Então, os estudantes propondo soluções, propondo inovação, né, propondo realmente coisas que transformam a nossa forma de educar e o nosso processo de ensino-aprendizagem. No tópico 2, a gente já tem uma apresentação de uma forma mais sintética também da construção histórica da educação profissional no Brasil, né, o seu amparo legal. Então, a gente remete, eu que sou professor de história, gosto muito disso, remeter lá ao início da educação profissional no Brasil, né, entender como que ela foi estabelecida no seu nascedouro, na sua origem, e como que ela se encontra hoje, e também apresentar a arquitetura, então, do itinerário técnico aqui no Espírito Santo. Então, a gente já parte de uma análise mais macro no tópico 1 para uma análise mais efetiva aí, né, do itinerário no Brasil e depois no Espírito Santo. Então, a gente já está observando isso, né, nesses tópicos 2 e também no tópico 3. O tópico 3 ele tem um ponto também bastante importante, que é a gente avaliar um pouquinho dessa construção do itinerário, levando em consideração os eixos estruturantes que foram definidos lá na BNCC, né, e também no início lá da reforma do novo ensino médio. Então, a gente está falando dos eixos investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, naquele momento da reforma, sempre havia a legislação ela era muito clara na necessidade de que os itinerários estivessem atrelados a esses eixos estruturantes, a pelo menos 2 desses
esses eixos, mas a gente vê que o itinerário ele contempla tudo isso, né? Então, a depender do curso, a depender do eixo tecnológico, a gente sempre vai estar enfatizando questões da investigação científica, questões de processos criativos, questões do empreendedorismo, que está o tempo todo é, que está o tempo todo sendo remetido aí nos nossos cursos. E quando a gente vem para o Espírito Santo, para a forma que a gente tem ofertado aqui, e aí lembrando que nós temos aqui 3 tipos de oferta: os cursos de 3.000 horas, né, os cursos de 3.500 horas, que são nas escolas de tempo integral de 7 horas, e os cursos de 4.300 horas nas escolas de tempo integral de 9 horas e meia. E aí ali a gente tem componentes curriculares, né, como os componentes integradores, projeto de vida, estudo orientado, eletivas, mas também aqueles que são componentes específicos do itinerário técnico, como a formação para o mundo do trabalho, o próprio aprofundamento técnico. A gente também fala de um componente que é dos projetos empreendedores, higiene, saúde e segurança. Então, são alguns deles que a gente vai, né, passando por eles aí na formação e destacando, então, a importância, né, de apresentar esses componentes e de fazer essa integração entre o itinerário e a formação geral básica. Eu acho que esse é o grande ponto aqui, isso que, né, fica como um grande recado para todos nós que estamos participando, vocês que estão assistindo, né, que vão assistir depois ao longo do curso. A gente prima como um dos objetivos do mapa estratégico da SEDU pela formação integral dos nossos estudantes. E quando a gente pensa em formação integral, não estou falando apenas de formação em tempo integral, estou falando da formação desse estudante em todas as suas dimensões: cognitiva, né, social, emocional, socioemocional, né? Então são muitos pontos. E quando a gente pensa nessa articulação entre o itinerário e a formação geral básica, a gente também prima por essa formação integral. Então, pensar, né, de que maneira as disciplinas do aprofundamento técnico elas podem ter integração com a língua portuguesa, a matemática, o próprio projeto de vida, a área de ciências humanas, a área de ciências da natureza. Então, mostrar para o professor da base técnica que ele não é só um professor do seu componente curricular, da sua disciplina, mas ele é um professor da escola e ele tem que estar sempre muito integrado e muito bem relacionado com todas as outras áreas para permitir uma formação mais efetiva dos nossos estudantes, uma formação que traga impacto, que traga qualificação, né, para a vida e para a atuação profissional e que forme realmente cidadãos conscientes, né, da sua posição e do seu espaço na sociedade. E aí o tópico 4, eu vou deixar para a Dani fazer um breve comentário sobre ele. A Dani que veio também de escola, né, Dani, muito recentemente, então, de uma escola que também ofertava itinerário técnico e que ela pôde perceber também como que a importância que a gente vê nas formações de ter uma abordagem mais prática, claro, de olhar para esse lado mais teórico, né, para que o professor entenda da onde que veio o itinerário, como ele foi construído, como ele foi concebido, como ele está sendo aplicado e principalmente ele sair dessa formação com ferramentas importantes para que isso impacte na atuação dele em sala de aula. Bom, então, né, como o Matheus estava falando, esse tópico 4 ele vai trazer uma parte mais prática do curso, né? Ele vem propondo uma série de atividades através do componente curricular de projetos empreendedores, que é um componente específico, e a formação, ela traz realmente esse objetivo que o Matheus explanou bem no início da fala dele, de instrumentalizar esse professor da educação profissional, né? Que é um professor que não necessariamente vai ter essa formação em licenciatura, então ele traz todo esse arcabouço teórico dos primeiros 3 tópicos, e aí na quarta sessão ele vem realmente para essa parte prática, trazendo uma série de situações problema, para através de uma prática pedagógica, que é uma prática que se propõe de investigação, fazer um link entre o que o estudante está aprendendo no cotidiano escolar dele
e o mundo do trabalho. Então, o tópico 4 vem com essa proposta de trazer uma série de estratégias para fazer essa conexão, para trazer o setor produtivo, que muitas vezes fica no entorno da comunidade escolar, né? No caso da escola que eu vim, por exemplo, a gente tinha um setor produtivo ali na região. Então, para trazer esse setor para perto dos estudantes, para expor esse estudante para uma vivência do processo produtivo, das relações de trabalho, de trabalhar com situações problema, de questionar essas situações, de buscar uma outra situação, uma outra solução, uma outra forma de tratar aquele processo. E essa vivência ela é de uma importância muito grande para a formação dos estudantes, porque é dessa forma que ele consegue aplicar no cotidiano aquele conhecimento que ele está tendo, né? A BNCC ela traz isso muito forte, essa questão da gente aliar a parte teórica à parte prática para que esse conhecimento ele realmente ganhe uma significância para os estudantes e ele consiga aplicar ele no dia a dia e saia realmente da escola como uma pessoa, né, uma pessoa, um estudante completo, um profissional mais completo, né, trazendo todas essas dimensões de formação aí que a BNCC trabalha, que o Matheus já explanou também anteriormente, então não vou voltar para não ficar repetitiva, né? Então é uma parte que a gente achou bem importante assim também, né, trazer todo o arcabouço e depois trazer essas propostas de práticas pedagógicas, que elas também ajudam muito no cotidiano, né, no dia a dia e do professor da educação profissional. Perfeito, Dani, obrigado. E aí, agora as questões, acho que mais práticas mesmo da formação, acho que o Bruno vai, né, aprofundar esses pontos, mas só para passar aqui rapidamente, é uma formação que é inteiramente autoinstrucional, né, então vocês vão ter todo acesso ao conteúdo pela plataforma Moodle, né, uma carga horária de 60 horas. E, claro, vocês têm auxílio aí das questões na própria plataforma do fórum, né, dos mediadores, então, esses pontos que o Bruno vai detalhar depois. E aí a gente tem o processo avaliativo da formação, que cada tópico tem uma avaliação correspondente na forma de um questionário. É muito importante a participação de vocês, né, na conclusão desses questionários, dos conteúdos que estão lá dispostos, né, então, da mesma forma que a gente cobra dos nossos estudantes, né, a frequência e o desempenho, né, isso também é cobrado aí dos cursistas essa frequência e esse desempenho também, né, no engajamento ali dos conteúdos e das atividades. E acho que no mais é isso que eu queria apresentar e conversar com vocês, assim, agradecer muito a equipe do Cefop, Bianca, Carol, Bruno, né, que sempre foram muito solícitos conosco, que embarcaram junto conosco, e assim, todos os detalhezinhos, né, da moldagem da sala, da plataforma, estavam ali com a gente, dialogando comigo, com a Dani, então a gente conseguiu, né, deixar uma formação bem redonda. É um sucesso para nós, que é uma formação que já foi ofertada anteriormente, mas agora ela está sendo novamente ofertada com uma nova cara, com uma nova estrutura, né? Então isso é bem importante também para nós. E é nosso objetivo manter, né, como o Marcelo bem colocou no início dessa live, a gente manter essa política de formação continuada. E para os nossos professores da educação profissional isso é fundamental, pensando que esse professor ele muitas vezes tem contratos temporários e a cada ano ele está ou renovando esse contrato ou às vezes sendo contratado um novo. Então a gente precisa ter uma continuidade nesse processo formativo, criar essas trilhas de formação que sejam contínuas, né, que sejam ofertadas todo ano, a cada 6 meses, para garantir, né, uma formação, uma qualificação muito mais adequada e muito mais direcionada para esse professor que atua, então, no itinerário técnico. Então, agradecer a presença de todos, né, acho que eu já falei demais, e desejar muito sucesso aí e uma formação mesmo muito boa para todos vocês. Muito obrigado, Matheus. E se eu puder reiterar o que a Daniela falou, eu vi essa formação muito de perto enquanto estava modelando ela. O tópico 4 é realmente muito rico, muito potente. Agora, pessoal, eu quero falar alguns pormenores do ambiente de aprendizagem. Ah, no ambiente de aprendizagem dessa formação, como nos outros, vocês vão perceber que existe uma barra de progresso que vai então mostrar
para o cursista quais foram as atividades que você que você completou e quais foram aquelas atividades que você ainda não completou. O alerta que eu quero fazer aqui é que você ter completado essa barra de progresso não quer dizer necessariamente que você já obteve a pontuação necessária para ser aprovado. A pontuação que você precisa obter para ser aprovado, ela está vinculada às atividades avaliativas de cada tópico. Então, você vai perceber que cada tópico tem uma atividade avaliativa e é o cumprimento dessa atividade, a partir dele, que você vai obter a nota. E se você conseguir atingir a pontuação mínima necessária, você consegue, então, ser aprovado nessa formação para obter a certificação. Então, prestem atenção para essa diferença entre você completar a barra de progresso, que mede se você completou as atividades da formação ou não, e a nota que você obteve durante a formação. Para você acessar a formação é muito simples. Você acessa o site no Cefop. Se você procurar o Cefop no Google, o primeiro resultado da busca vai mandar a gente para esse site que vocês estão vendo à esquerda na tela, o site do Cefop. Você vai clicar ali no botão chamado Cursos e ele vai te mandar para o portal do SGF, que é o Sistema de Gestão de Formação. Nele, você vai fazer o login usando o acesso cidadão, e uma vez feito esse login, você tem, então, acesso a essa formação do itinerário de formação técnico e profissional. Eu gostaria de pedir aos cursistas que estão aqui e que estão assistindo a gente, por favor, quando você estiver no portal do SGF, aproveite para atualizar o seu perfil e o seu vínculo. Você vai perceber naquele botão ali dos meus dados, você pode acessar o seu perfil, atualizar as informações que já estão lá e também atualizar o seu vínculo. Porque se o SGF entender, a partir das informações que estão vendo aí, que vocês estão vendo na tela, que você não é público foco dessa formação, o SGF vai então indeferir a sua inscrição. Então, nesse sentido, é muito importante que você esteja com o seu perfil no SGF atualizado. Queria compartilhar muito rapidamente com vocês algumas dicas de estudo. É muito importante, por exemplo, a gente pensar que, sendo uma formação autoinstrucional, a gente depende muito da gente mesmo para levar o curso até o fim. Então, conseguir criar uma disciplina de estudo é muito importante. Realizar as atividades, evidentemente, é muito importante. Escolher um ambiente tranquilo, onde não existam distrações e onde você possa, então, estudar, verificar o seu desempenho na formação. Isso tudo é muito importante para garantir que você consiga completar esse momento formativo. Nesse sentido, a barra de progresso, do qual a gente falou antes, é uma ferramenta bastante interessante para você acompanhar o que você já fez, o que ainda falta fazer na formação. Acho que o mais importante aqui, além da gente pensar na organização do horário, mas também a gente pensar onde é que eu vou estudar, pensar como criar um ambiente tranquilo, onde eu possa assistir às aulas, onde eu possa ler o material, onde eu possa estudar propriamente dito. Essa rotina de estudo é muito importante para uma formação autoinstrucional, porque a gente não vai ter um tutor ali para estar do seu lado orientando os estudos. A gente, então, a gente quer desejar que todos tenham um curso muito proveitoso. Eu acredito que é uma formação que tem um material muito rico, muito potente.
em especial para mim, que modelou essa formação de perto. O tópico 4 é riquíssimo, riquíssimo. Então, tenham um curso proveitoso. Vocês vão ter a chance também, nesse curso, de dar para a gente o feedback dele. Então, quando vocês chegarem ao fim da formação, vocês vão encontrar um formulário onde vocês vão poder dizer para a gente o que vocês acharam da formação. Façam isso, por gentileza, e deem para a gente essas informações que a gente precisa para, então, refletir sobre as próximas ofertas formativas. Eu queria agradecer, então, a todo mundo que participou aqui, o Marcelo, a Bianca, o Luiz Fernando, o Matheus, a Daniela. Queria agradecer também aos intérpretes, a Liliane e o Anderson. Muito obrigado pela participação de todos e a gente se vê, então, por aí. Até a próxima e muito obrigado pela participação.